conectar. Boa noite, tudo jóia? Então, a gente viu a diferença de dominante e recessivo, a gente viu homozigoto, heterozigoto. Alguns desses conceitozinhos, vocês têm dúvida? Ou, não, professor, eu esqueci. Aí, entrei de férias, esqueci. Querem que relembre alguma coisa? Tá tudo certo? Como é que tá? Ou tá com tudo na ponta da língua já? Porque aquele esquema que eu comentei com vocês, não vai ter uma questão do Enem ou de algum vestibular muito difícil perguntar assim diretamente, né? O que é heterozigoto? O que é homozigoto? Não vai ter uma questão assim tão direta. Mas, para a gente entender como vai funcionar as outras questões, como que vai funcionar os outros conteúdos de genética, esses conceitos básicos têm que estar assim, brilhando, límpido, transparente na nossa cabeça. Então, depois vocês dão uma conferida no material que a gente postou, nas atividades também. Qualquer dúvida, não deixem de perguntar, tá bom? A gente está aqui para ajudar vocês quantas vezes forem necessários, assim, que é um conteúdo mais diferentezinho, assim. Ei, Simone, boa noite, tudo jóia? Boa noite, Rian, tudo bem com você? E aí, o feriado deu para descansar? Feriado. Deu bastante. Foi tão curto que eu tô chamando de feriado, você viu, né? Mas que bom, que bom. Ó, então, se tá tudo certo com os conceitos básicos, a gente vou tocar o barco aqui com a nossa matéria de genética, tá? Hoje a gente vai ver heredograma. Heredograma. Heredograma tem um nomezinho assim diferente, mas eu falo que ele nada mais é do que uma árvore genealógica metida à besta. Deixa eu colocar aqui. Não sei se vocês lembram, na escola a gente costumava fazer isso no fundamental, no ensino infantil, de montar a árvore genealógica da família. Aí coloca lá os tios, os avós, os primos e tudo mais. Se vocês forem pensar, faz muito sentido na genética a gente analisar uma árvore genealógica, né? Porque ela vai falar de características da família, características que são transmitidas ali entre os descendentes, entre as gerações. Só que se toda a prova de vestibular a gente for desenhar uma árvore genealógica e tudo mais, não vai ficar nada prático. Então, o heredograma vai ser uma forma de organizar, de fazer um esquema para montar uma árvore genealógica. Tá bem? Coloquei aqui a definição. É importante também, pessoal, a gente pensar que esse heredograma ele vai falar de uma característica específica. Então, por exemplo, vai falar de cabelo ruivo, né? Naquela família tem cabelo ruivo, então quais vão apresentar esse cabelo ruivo? Ou vai falar sobre polidactilia, né? Ter mais de 5 dedos na mão. Albinismo, porque a gente vai ver que não dá para representar todas as características de uma família nesse heredograma. Beleza? Aqui tem um exemplo de heredograma. O heredograma, no geral, ele vai ter alguns símbolos que se repetem, alguns símbolos que são padronizados, beleza? Eu sempre digo que a genética é uma parte da biologia que chega muito próximo da matemática, assim. A gente vai fazer alguns cálculos que tem algumas formas, que o meu lema de vida é biologia não é uma ciência exata. E a genética, ela tenta padronizar algumas coisas porque está mais pertinho, assim, da matemática. Beleza? Muito bem. Então, por exemplo, o símbolo dessa bolinha, esse círculo, sempre vai aparecer para a mulher. Oi? Alguém me chamou? Oi, Guilherme, boa noite, tudo jóia? Ei, Gui, tudo bem? Oi, boa tarde. Oh, boa noite. Boa noite, já virou rápido? E está escurecendo rápido? E como é que foi o recesso? Deu para descansar? Deu para descansar. Bom demais, né? O povo ficou lá na outra escola, o povo reclamando, mas foi muito rápido. Meu Deus, já acabou, não sei o que. Eu tô assim, gente, imagina se nem tivesse o recesso, se fosse diretão, né? Eu imaginei que não ia ter, realmente, mas já que teve. Não, deu um suspiro, deu um respiro, assim. Não, pra mim, senti que demorou um pouco. Pra mim não foi tão rápido assim, não. Sério? Eu não senti que foi rápido, não.
Não, eu achei que foi rapidaço, mas assim, foi suficiente, foi bom, foi bom. Tô podendo reclamar, não. Bom, então, nesse heredograma, ei, Khadija, boa noite, tudo jóia? Galerinha tá chegando. Tudo bem com você? Foi bem de recesso? Toda hora eu quase falo feriado. É à vontade. Bom demais. Então, aqui no heredograma, a gente vai sempre representar mulheres com um círculozinho e homens com um quadrado, tá? Aqui está representando que esses dois aqui da primeira geração são casados, tiveram 3 filhos, tá? Duas meninas e um menino. Esse menino aqui casou com essa mulher aqui do número 1 e teve esses 2 filhos, um casal, beleza? Então, a forma básica de representar aí 3 gerações, seriam os netos, os pais e os avós, tá? Cada heredograma pode ter um formato diferente, porque às vezes vai colocar os avós dos 2 lados, às vezes vai colocar só só um núcleo familiar aqui dos tios, e assim vai. Todas as pessoas que têm aquela característica que o heredograma está mostrando, a gente vai colorir esse símbolo, ou a bolinha ou o quadradinho, porque esse símbolo colorido representa que ele é afetado. Atenção, afetado não significa necessariamente que ele tem uma doença, né? Porque um heredograma ele vai mostrar a história genética daquela família. Então, essa história genética pode ser de, né, o dedão do pé torto ou simplesmente ter olho verde. Então, se esse heredograma aqui representar a característica olho verde, então todas as pessoas que têm olho verde estão marcadas. Então, seria essa avó materna aqui e esse neto. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilinho? Ei, Laura, boa noite, tudo jóia? Boa noite, professora. Tranquilo? Deu para descansar aí um pouquinho? Tranquilo. Deu para descansar, mesmo que a gente não para, né? Aquele como é que era o ditado? Descansa enquanto carrega pedra? Acho que era um negócio assim. Esqueci. Mas é essa ideia, né? A gente continuar na luta, na lida. Então, para a gente ver heredograma, a gente vai fazer um pequeno jogo aqui, tá, pessoal? Eu coloquei uma família, eu representei uma família famosa através de um heredograma. Uma família que eu acredito que a maioria conhece, assim, se não todo mundo. E a missão é descobrir qual que é a família que está sendo representada neste heredograma aqui, tá? Então, como é que vai funcionar? Eu vou dar algumas pistas, lógico, não vou simplesmente jogar ele aí. Vou dar algumas pistas e vocês vão anotando os palpites de vocês aí no cantinho do caderno, simplesmente lembrando mesmo. E aí, no final, né, depois que eu ter passado as minhas pistas iniciais, tem algumas cartas na manga também, eu vou perguntar quais são os palpites de vocês, se alguém descobriu qual que é essa família que está sendo representada nesse heredograma, tá? Para isso, então, eu vou passar algumas pistas, como eu disse, que vai ser a forma da gente aprender a ler, a interpretar aí um heredograma. Um heredograma, ele precisa mostrar apenas uma característica, porque senão fica muito confuso. Se todas as pessoas que tiverem aquela característica vão ser marcadas, vão ser coloridas, né? O símbolo vai ficar colorido. Se eu tentasse representar 2 características, eu ia marcar mais de uma pessoa, e aí eu não ia saber se aquela pessoa tem a característica X ou se tem a característica Y. Então, já começa dessa história. Um heredograma, ele mostra uma característica só. E todas as pessoas que têm aquela característica vão ser marcadas. A gente chama de afetados. Então, no nosso exemplo aqui, ó, todos esses indivíduos são afetados, o que significa que todos esses indivíduos têm essa característica que o heredograma está estudando, tá? E, de novo, cada heredograma ele pode falar, albinismo é a característica, ou esse aqui é cor dos olhos, esse aqui é tamanho do dedão do pé. Cada heredograma mostrando a sua característica. Tudo bem até aqui? Sim. Belezura. Os filhos, eles são colocados em ordem de nascimento, da esquerda para a direita.
Então, no nosso caso aqui, ó, esse aqui seria o filho, esse que tem vários filhos, né? Seria o filho mais velho e aqui seria a filha mais nova. A gente indica as gerações através de algarismos romanos. Falando aí que a matemática está coladinha na biologia, na genética, então seria primeira geração, segunda geração e terceira geração. Não é aquele... Qual que estava na moda? O povo fala assim, da geração millennium, geração sei lá o quê. Aqui a gente põe número algarismo romano mesmo para ficar mais fácil. E dentro de cada geração a gente vai numerar os indivíduos com os algarismos arábicos mesmo. Numerar normal. Tem uma questão. Nem todo heredograma, nem toda questão que envolve heredograma vai seguir exatamente essa regrinha. Às vezes eles não colocam os algarismos romanos e só numeram tudo do início ao final, mas sempre vai ter alguma forma de identificação. Beleza? Alguém me chamou? Não, acho que aqui não. Então, precisa ter uma forma de identificação, porque o exercício vai perguntar algumas coisas. Vai perguntar qual que é a probabilidade desse indivíduo 3, ou seja, o indivíduo 3 da geração 3 dele ser heterozigoto. Lembra lá dos conceitos que eu falei que tem que ficar bem claros aí? Ou qual que é a probabilidade desse casal 7-8 ter mais uma menina? Então, é preciso identificar quais são os indivíduos que estão no heredograma para poder fazer as perguntas, tá bom? Ó, já tinha comentado isso, as mulheres sempre representadas por círculos e homens por quadrados. Se for afetado, vai ser colorido. E tem alguns outros símbolos que a gente usa no heredograma. Aqui eu coloquei todos, mas vou falar os principais para vocês. Casamento é sempre um círculo, na verdade, acasalamento, né, é sempre esse traço aqui que une dois indivíduos, para mostrar que ele é um casal e que pode ter filhos ou não, igual mostra aqui, ó. Então, esse é um casal, este é um casal, este é um casal. Esse teve todos esses filhos, esse aqui teve só esse filho e esse teve 3 filhos. Os irmãos, eles vão ser representados, aqui não dá para ver, mas são representados como se fosse esse colchete aqui para cima. Tá vendo? Que mostra que esses são indivíduos, filhos desse casal aqui. Aqui, divórcio, acasalamento extramarital, que a gente fala, né? Porque pode, questão para mostrar até irmãos, como que fala? Irmãos que às vezes é filho da mesma mãe, mas não é filho do mesmo pai, né? Meio irmão, que a gente fala. Acasalamento consanguíneo vai ser igual ao casamento, só que com 2 traços. É importante destacar no heredograma, porque tem aquela história, né? Já ouviram falar que casamento entre primos, o filho vai nascer com problema, vai nascer com alguma doença? Alguém já ouviu falar nisso? Se casar com filho, se casar com primo, o filho vai ter alguma doença. Já ouviram falar? Não. Já. Sim. Então, olha, chegou mais gente. Ei, Cláudia e Amandinha, tudo bem? Boa noite. Como é que foi aí o recesso? Boa noite. Foi bem de recesso? Tranquilo? Deu para descansar? Deu sim. Ah, coisa boa. Então, essa história de casar com primo, o filho vai ter problema. Ela é meia verdade no caso da biologia aqui. Por quê? Se dentro daquela família tem uma característica, por exemplo, para ter uma doença do coração, quando você casa com uma pessoa da mesma família, você vai ter um filho com uma pessoa da mesma família, aumenta a chance daquele gene aparecer lá. Então, seria assim, se os pais são heterozigotos, a chance, cada um tem o alelo para aquela doença. Então, ele vai transmitir o alelo para a doença para o filho, a mãe, e o pai provavelmente aumenta a chance, né, de também ter o alelo para aquela doença e aumenta a chance do filho ter aquela doença. É 100% certeza que se casar com o primo vai dar problema? Não. Não é 100% certeza, porque na biologia não trabalhamos com 100% de certeza. Mas aumenta a probabilidade. Então, se aumenta a probabilidade, é importante mostrar isso no heredograma. Tudo bem?
Aqui também está mostrando o símbolo para gêmeos. Gêmeos monozigóticos vão ser representados por esse triângulo. Gêmeos monozigóticos são gêmeos idênticos, né? São formados aí a partir de um único zigoto, mesmo espermatozoide, mesmo ovócito. Vão ter o DNA ali quase igual, não 100%, mas quase. E os gêmeos dizigóticos têm só a parte de cima do triângulo, que são gêmeos não idênticos, são gêmeos bivitelinos que a gente fala, né? Formados por dois zigotos diferentes. Pessoal, até aqui. Boa Oi? noite, professor. Boa noite, tudo jóia? Tranquilinha? Boa noite. Seu áudio está falhando, Cláudio. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Não sei se eu sou. Vocês estão conseguindo ouvir a Cláudia? Não estou conseguindo ouvir ela. Cláudia, qualquer coisa pode mandar sua dúvida no chat, tá? Que a gente não está conseguindo te ouvir. Seguir aqui, qualquer coisa, ela manda no chat pra gente. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá favorável? Certinho? Bom, então já posso perguntar. Esse heredograma aqui, alguém já tem um palpite aí para saber que família que está sendo representada? Tá valendo chutar. Nem ideia? Vou passar para as minhas dicas adicionais, então. Oi, Bela. Ia falar? Não, eu ia falar que, tipo assim, eu acho que eu não entendi muito bem. Família, tipo assim, família biologia que você fala? Tipo Isso. assim. Ah, tá. Exatamente. Aqui eu tenho os pais desses filhos todos aqui. Aqui os pais desse menino e os pais desses filhos aqui. Essa é uma família famosa. Eu representei 3 gerações de uma família famosa. E aí eu tô querendo que vocês adivinhem que família é essa. Beleza? Vou passar aqui mais umas dicas. Ó, as principais características dos membros dessa família são a coragem, a nobreza e a determinação. Então, todos os membros dessa família, ou quase todos, têm essas características aí. Outra dica. O indivíduo 2,3 morreu precocemente. Então, esse aqui, ó, na verdade é o 2,4. Esse aqui, ele já morreu. Que é um dos gêmeos aqui. Ah, o Rian acertou. Os Weasley. Muito bem, muito bem. Os Weasley, pessoal, são os ruivos lá, né, do Harry Potter. Todo mundo aqui gosta de Harry Potter? Rian deve gostar. Matou charada. Não ia acertar nunca. Você não gosta? Sério? Tem outras preferências, tipo anime. Ah, entendi. Você é da turma do anime, então. Compreendi. Tá, perdoa. O povo tá muito na era do anime, né? Mas eu sou apaixonada com Harry Potter. Apaixonada. Amanda, eu vou ver um trem de Naruto para ver se eu consigo fazer um heredograma. Naruto, você gosta? Naruto é anime, isso eu sei. Ver se eu consigo montar um para você. Beleza? Aí eu que não ia saber. Nenhum. Você pode fazer o desafio inverso também. Tô falando há tempos que eu vou assistir Naruto e até hoje nada. Mas vai acontecer. Tá na lista. Ei, Márcia, boa noite. Tudo jóia?
Tranquilinha. Bom, mas é a família Weasley, né? Para quem conhece, quem gosta de Harry Potter aí. E o que está sendo mostrado, né? A característica que está evidenciada aqui é justamente o cabelo ruivo, tá? Deixa eu passar aqui a solução para vocês verem, até para quem não conhece. Então, aqui tem o Arthur e a Molly Weasley, tá? Eles são pais do... Sempre esqueço o nome, do Carlinhos... Não, esse é o Carlinhos, esse é o Gui. Do Gui, do Carlinhos, do Percy, o Fred e o Jorge são irmãos, né? O Fred, né? Para quem não viu, eu já dei spoiler aí, que ele acaba morrendo. O Ron, que é um dos melhores amigos do Harry Potter. A Gina, que casa com ele. Esse é o protagonista aqui. Seus pais e seus filhos, que aparecem assim só na última cena do filme, no último capítulo do livro. Beleza? Bom... Professora, boa noite. Deixa eu perguntar. A senhora está seguindo alguma apostila ou não está? Se eu estou pedindo? Não entendi. Seguindo alguma apostila do Enem que a gente ganhou, né? Ou está tendo aula? Então, eu não tenho acesso à apostila. Foi até uma coisa que a gente estava discutindo, acho que foi no finalzinho da aula de história, aquele dia, que a gente ia ver com o Bruno como que a gente faz para pegar essa apostila. Então, a ordem certinha, Cláudia, não é a mesma, não. Mas esse conteúdo também está na apostila, com certeza. A apostila é completa com tudo que vai cair no Enem. Aqui a gente passa tudo que vai cair no Enem também. Mas não é a mesma ordem. Sim. Eu entrei agora na aula. Qual que é essa matéria? Chama heredograma. Está dentro de genética. Ah, tá bom. Aí na apostila eu estou pensando, deve estar bem na parte inicial de genética mesmo, os conceitos iniciais. Dá uma olhadinha se você vê uma figura na apostila parecida com isso aqui, ó, com esse heredograma. Esse trem da apostila, realmente a gente está tentando resolver, assim, que a gente não tem a apostila, nossos professores. Então, a ordem está um pouquinho diferente. Mas está aí. Com certeza está. Tá, obrigada. Por nada. Show. Passando essa parte de heredograma, então, vou passar para vocês agora um pouquinho sobre noções de probabilidade. Na verdade, é bom que vocês vão ter aula com o Lucas hoje e qualquer coisa ele dá um reforço, assim, que é bem da matemática mesmo essa parte. E se é bem da matemática, o que isso está fazendo aqui na aula de biologia? Como eu disse para vocês, genética vai fazer essa parceria, né? Vai dar as mãos aí para a matemática, principalmente nessa parte, calcular probabilidade. Por exemplo, perguntar aqui qual que é a probabilidade do filho do James aqui, do James Potter, ter um filho que seja ruivo. Ou qual que é a probabilidade do James e da Lily, eles já morreram, né? Mas se eles estivessem vivos, qual que é a chance dele ter um filho com tal característica? Ou perguntar qual que é a chance do Harry ser heterozigoto, já que a característica aqui vai ser recessiva, qual que é a chance dele ser heterozigoto? Azão, azinho. Então, os exercícios que cobram o heredograma, que cobram essa parte de genética, vão pedir esses cálculozinhos. São questões, assim, bem recorrentes no Enem mesmo. Mas a gente vai ver aqui tudo com calma, tudo devagarzinho, e vamos também fazer bastante exercícios para dominar essa parte. Tá bom? Então, noção básica aqui de probabilidade, que é uma coisa bem lá da matemática, é para ver a quantidade de possibilidades, qual que é a chance de tal evento acontecer. Então, a gente chama de evento um fato de acontecer, em relação ao número de vezes que ele poderia acontecer. Então, por exemplo, vou precisar pegar um negocinho aqui. Então, por exemplo, qual que é a chance quando você vai jogar um dado? Alguém que gosta de jogo de tabuleiro? Tem o War, que usa muito dado, tem o... Qual mais? Banco imobiliário, perfil, não lembro se perfil tem dado. Mas pensa nesses dados aqui do jogo de tabuleiro. Quando você vai jogar, qual que é a chance? Vamos supor que eu quero jogar e quero que saia o número 6. Qual que é a chance de sair o número 6 se eu jogar o dado normalmente, assim? 1 em 6.
1 em 6, perfeito. Então, isso já é uma probabilidade. Eu tenho 6 chances de acontecer, porque número de eventos possíveis, né? Porque o dado pode cair no número 1. Obrigada. O dado pode cair no número 1, no número 2, no número 3, no número 4, no número 5 ou no número 6. E o que eu quero é só o 6. Então, quando a gente calcula probabilidade, deixa eu só pôr a mesinha aqui para eu escrever melhor para vocês. Quando a gente calcula a probabilidade, a gente coloca o número de chances de alguma coisa acontecer pelo número total. Ui, foi. Então, já falaram aí, 1/6, né? Por quê? Nesse 6 aqui, o que significa esse 6 no meu exemplo? Que o dado poderia cair virado para o 1, o dado poderia cair virado para o 2, poderia cair... Meu dedo vai só diminuindo, né? Minhas habilidades de desenhos, coisa que... No número 4, no número 5... Eu fiz uma carinha. Vai ficar, não consigo desmanchar. E do número 6. Então, ao jogar um dado aleatoriamente, sem fazer nenhuma maracutaia, o dado poderia cair em qualquer uma dessas 6 posições. Só que eu quero apenas uma posição. Eu quero o número 6. O dado virado para o número 6. Então, a probabilidade é o número de vezes que espera que um evento aconteça, então, que caia o número 6 em relação ao número de vezes que ele pode ocorrer. Tudo bem? Então, aqui passando para um exemplo da genética, saindo dos dados lá do jogo de tabuleiro. Qual é a probabilidade de Harry e Gina terem mais uma criança ruiva? Vou voltar lá para o heredograma para vocês verem o Harry e a Gina aqui. Quem não gosta de Harry Potter, que eu acho um crime, mas tudo bem. Vou perdoar porque a gente está voltando de férias. Aqui está o Harry, aqui está a Gina. Eles já têm uma menina ruiva. Tá vendo? Já tem a Lilian aqui que é ruiva. Então, qual que é a chance deles terem mais uma criança ruiva? 50%? 50%, porque pode ser ou teu cabelo preto ou teu cabelo ruivo. Então, só exemplificar. Poderia ser preto ou poderia ser ruivo ou ruivo. O que eu quero mesmo, o que eu quero calcular é qual que é a chance de ser ruivo. Então, é uma possibilidade sobre 2. Beleza? Aí tem um detalhe na genética. A gente viu a parte de matemática certinho. Um detalhe na genética. Eu preciso usar aqueles conceitos básicos que a gente viu lá antes das férias, né? Os genes, os alelos. Então, quando eu olho para o heredograma, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é se aquela característica que está sendo mostrada é dominante ou se ela é recessiva. Beleza? Aqui, a característica vai ser recessiva. Então, todo mundo que é ruivo vai receber o azinho, azinho. Quem não é ruivo tem o alelo dominante, o alelo azão, e aqui ele pode ou não ter o alelo azinho. Aqui eu sei que o Harry tem um azinho, por quê? Porque a Lilian é ruiva. Se a Lilian é ruiva, que é filha do Harry, ela recebeu, a gente recebe sempre metade dos genes do nosso pai e metade da nossa mãe. Então, ela recebeu esse azinho aqui da Gina e o outro azinho teve que vir do Harry. O Harry é azão, azinho, porque ele tem o cabelo preto, mas ele tem o gene para o cabelo ruivo. Deu para pegar? Vocês estão lembrando essa parte? Tranquilo? De gene, de alelo, dominante, recessivo, heterozigoto. Qualquer coisa me fala que a gente volta, tá bom? Muito bem. Então, eu olho para o heredograma, passo o número 1. Detectar se aquela... Sim? Você pode voltar? Eu não estou entendendo, não. Posso, claro. Então, olha só, eu falei, eu olho para aquele heredograma e vou tentar descobrir se a doença é dominante ou recessiva. O que a gente estudou lá nos conceitos básicos é que uma característica, né, um alelo, ele é dominante
quando ele expressa a sua característica, mesmo em heterozigose. Ai, meu Deus, confundiu mais ainda. Vamos lá. Quer dizer que o azão vai determinar a cor de cabelo preto. É um alelo que está no gene dessa família toda aqui, e quando ele aparece no DNA dessa família, o cabelo vai ser preto. Se aparecer, ao invés de aparecer o azão no DNA e aparecer o azinho, o cabelo vai ser ruivo. Tudo bem até aqui? Então, nosso DNA ele é formado por várias partes menores. Cada parte dessa determina uma característica. Nesse caso aí, a característica é cor do cabelo. Essa cor do cabelo pode ter várias variações. No nosso exemplo, tem 2 variações. Ou vai ser preto, ou vai ser ruivo. Então, essa parte do DNA vai determinar se o cabelo vai ser preto ou se vai ser ruivo. Eu falo que se essa parte do DNA tiver o azão, que é um alelo, é uma parte do gene, o cabelo vai ser preto. E se tiver o azinho no lugar do azão, o cabelo vai ser ruivo. Tudo bem até aqui? Tudo bom, tudo bem. Beleza. Só que a gente nunca tem um alelo sozinho. Por que a gente não tem um alelo sozinho? Porque a gente recebe uma parte do nosso DNA vem da mãe e uma parte do nosso DNA vem do pai. Então, existem algumas possibilidades aqui. Ou vai ter um azão, a mãe vai mandar um azão e o pai vai mandar um azão também. Ou a mãe vai mandar um azão e o pai vai mandar um azinho, ou vice-versa. Ou os dois vão mandar para a nossa genética o azinho. É aquela coisa, quando a gente fala, fulano de tal parece mais com o pai, fulano de tal é a cara da mãe, porque a gente recebe metade das características de cada um dos dois. Tem hora que vai expressar mais ao lado do pai, tem hora que vai expressar mais ao lado da mãe. Beleza. Se eu tiver 2 azão, que cor que vai ser esse cabelo? Preto. Preto, perfeito. Por que preto? Porque o alelo azão determina a cor do cabelo preto. Se eu tiver 2 azinhos, que cor que vai ser esse cabelo? Ruivo. Ruivo, perfeito. Por quê? O azinho determina a cor do cabelo ruivo. E se empatar? E se eu tiver um azão e um azinho? Aí você tem um pouco de cada, né? Não vai ter um pouco de... Não vai ter um pouco de cada. Nesse caso, tem até algumas características que tem essa mistura, sim. Igual quando uma planta é vermelha e branca e tem uma rosa. Nesse caso, não, porque eu falo que é uma característica de dominância completa. O que é dominância completa? Significa que o alelo azão, ele vai ofuscar o azinho. Quando está azão e azinho juntos, o que acontece? Aparece só a característica do azão e do azinho fica escondida. Então, eu digo que o azão é dominante sobre o azinho. Tudo bem? Então, vai ser preto, perfeito. Então, por que vai ser preto? Porque o azão, ele é dominante. Por isso que a gente representa ele com letra maiúscula, para mostrar que ele é maior. Beleza? Isso. Ele que manda. Tudo bem? Tudo bom. Bom, então, sabendo dessa parte aqui, foi assim que eu coloquei esse gene aqui para a Gina. A Gina, ela tá marcada, e aqui também a gente vê que ela tem o cabelo ruivo, então eu sei que o genótipo dela, o que é genótipo? É o conjunto de genes, é o conjunto de alelos aqui. Então, o genótipo dela vai ter 2 azinhos. Então, ela recebeu dos pais dela aqui, que é o Arthur e a Molly, o alelo azinho. Eu sei que o Harry, com certeza, tem um alelo azão. Por que tem um alelo azão? Porque ele tem o cabelo preto. Mas aí, para o Harry que tem o cabelo preto, ele poderia ser ou azão azinho ou azão azão, que é o que a gente viu aqui, né? Essas 2 possibilidades. Como é que eu vou saber, então, para ter certeza do genótipo do Harry? Para ter certeza se ele é azão azinho ou se ele é azão azão? Isso é muito importante, pessoal. Eu tenho que olhar ou para os pais dele ou para os filhos dele. Por quê? A gente não está estudando genética, não é a transmissão das características. Então, ele recebeu esse cabelo preto ali, ele recebeu o gene da mãe e do pai. E ele vai passar esse gene dele também para os filhos dele. Então, opa, foi mal.
Então, para eu saber o genótipo de uma pessoa, quando aparece assim no heredograma, eu olho ou para a geração de cima, para ver os pais dele, porque os pais que passaram esses alelos, ou para a próxima geração, para ver qual característica que ele passou para o filho. Tudo bem até aí? Tá, tudo bem. Beleza. Então, olha só. Se ele teve uma filha ruiva, a gente sabe que todo mundo que é ruivo só tem essa possibilidade de genótipo aqui. Então, a Lilian, a Lili aqui, no português a gente chama de Lilian, ela vai ter o genótipo azinho, azinho. Lembrando, esse azinho aqui, azinho, azinho, é uma dupla. Veio um da mãe e um do pai. Então, esse azinho aqui ela recebeu da mãe e esse azinho aqui tem que ter vindo do pai. Por isso, eu digo que o genótipo do Harry é azão, azinho. Porque ele passou esse azinho para a Lilian, porque se ele não tivesse passado, ela não ia ter o cabelo ruivo, e ele tem o cabelo preto. Por isso que tem um alelo azão, que determina a cor do cabelo preto, mas ele tem um alelo recessivo que passa a característica para o filho. Para a filha, né, no caso. Certinho? Certo. Ah, professor, e se ele não tivesse filho, né? Aí eu tinha que olhar para os pais. E aí, a Lilian aqui também, porque sim, Harry Potter não tem criatividade no nome, eles põem o mesmo nome sempre. A Lilian, mãe aqui do Harry, ela também é ruiva. Então, ela também tem o azinho, azinho. Se ela tem o azinho, azinho, ela tem que ter passado esse genótipo aqui, esse gene, para o filho. Então, por isso eu sei que ele é azão, azinho. Ele tem o cabelo preto porque pegou o azão do pai, mas ele tem o gene o alelo, né, para o cabelo ruivo. Isso acontece muito com cor dos olhos, né? Galera que tem olho verde, assim, às vezes olho verde, olho azul, olho mais claro, que muitas vezes os pais não têm, né? Como eu digo, biologia não é uma ciência exata, isso não é uma regra, mas é mais comum que a pessoa tenha o olho verde, mas o pai, nem a mãe nem o pai não tem. Mas às vezes um avô tem, um tio tem, porque essa característica, olha, pulou geração. A Lilian tinha o cabelo ruivo, o filho dela não tem, mas a filha dele tem. O olho verde seria a mesma coisa. Certinho? Alguma dúvida nessa parte de olhar para o heredograma? Não. Beleza. E aí, no meu cálculo de probabilidade, aí é que tá o pulo do gato, né? Como diria o pessoal. No cálculo de probabilidade, eu tenho que pensar na matemática e tenho que pensar na biologia. Então, olha só, quando eu pergunto qual que é a chance, deixa eu voltar para lá. Qual que é a chance do Harry e da Gina terem mais uma criança ruiva? Eu preciso considerar os genes deles. Eu preciso considerar o genótipo deles. Então, olha só, vou colocar aqui. O Harry, a gente analisou o heredograma e descobriu que o genótipo dele é azão, azinho. A Gina, a gente analisou o heredograma e viu que o genótipo dela é azinho, azinho. Quer saber como que vai ser o genótipo dos filhos dele? Então, a gente tem que fazer o cruzamento. Para eu fazer o cruzamento, eu sempre pego um alelo do pai com um alelo da mãe. Por quê? Vamos lá. A gente tem, espécie humana tem quantos cromossomos? Quem lembra? Quantos cromossomos tem na espécie humana? 46. 46, perfeito. 46, sendo que os gametas, o espermatozoide ou o óvulo, ele vai ter metade desses cromossomos. Então, durante a formação dos gametas, vai ter uma divisão. Então, num espermatozoide, o Harry aqui, por exemplo, ele vai produzir espermatozoides que têm um alelo azão e vai produzir espermatozoides que têm um alelo azinho. Por quê? O total de cromossomos dele é 46, mas os gametas têm só 23. E por que é importante ter esses 23? Porque os gametas da Gina aqui, ó, também vão ter 23 cromossomos. 23. Aqui está representado só um azinho, porque a gente só está vendo uma característica, mas isso serve para
todas as características. Tudo bem? Então, quando junta, né, esses dois gametas, vai ter a fecundação. Então, quando eu vou fazer essa análise na genética, eu tenho que pegar sempre um alelo da mãe, um alelo do pai e um alelo da mãe, que eu estou simulando aqui como se fosse essa separação dos gametas. Então, por exemplo, quais são as possibilidades de filhos que o Harry e a Gina podem ter? Eles podem ter um filho que junta esse azão aqui do Harry com esse azinho aqui da Gina, vai ser um filho que tem o genótipo azão, azinho. Tudo bem? Esse primeiro aí. Se juntar o gameta do Harry, que tem o azão, com o gameta da Gina, que tem o azinho, o filho deles vai ter o genótipo azão-azinho. Certo? Certo. Beleza. Poderia ser juntar, então a gente fez essa junção aqui. Poderia ser juntar esse alelo que tem o azão com esse alelo que tem esse gameta, desculpa, toda hora eu troco. Esse gameta que tem o azão com esse gameta que tem o azinho. Então, esse filho também seria azão-azinho. Repara que não foi com o mesmo gameta que ele juntou, mas esse gameta tem o mesmo alelo, porque a Gina só tem azinho. Poderia ser esse alelo aqui do Harry ter juntado com esse aqui da Gina. Então, esse azinho juntar com azinho. Ou esse azinho juntar com esse azinho. Então, essa técnica aqui, que eu estou fazendo aqui em cima, a gente chama de chuveirinho, para não ter que desenhar os gametas toda hora. Mas pode desenhar os gametas também, que não tem problema nenhum. O que é importante nesse chuveirinho? Sempre representar aqui o encontro dos dois alelos do pai com os dois alelos da mãe. Certinho? Então, esses 4 que eu achei aqui é o meu total de possibilidades de filhos, né? Do genótipo de filhos que Harry e a Gina têm. Então, o meu total é 4. 4 é o total. Mas ele quer saber só de quem é ruivo. Quantos desses 4 aqui são ruivos? 2. 2. Aqui tem um ruivo, porque a gente sabe que o ruivo tem que ser azinho, azinho. E aqui tem outro ruivo. 2/4. Que eu simplifico, vou chegar no 1/2. Beleza? Beleza. Certinho, pessoas? Alguma dúvida? A gente vai ver mais coisinhas de probabilidade, testar mais coisinhas. Ei, Érica, tudo jóia? Mas por enquanto tá tudo certo? Ei, Wesley, também não tinha te visto. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Como é que foi de feriado? Tudo bem demais, graças a Deus. Ah, então tá bom. Meus amores, então vou parar por aqui, por hora, tá bom? Porque se a gente começar outra coisa vai ficar muito grande, não vai dar para terminar. E aí vou mandar esse slide para vocês olharem ele com muita calma e já colocar algumas questõezinhas para a gente ir treinando esses cálculos, essa análise de heredograma. Hoje a gente viu muita coisa, hoje rendeu. Para a monitoria. Tudo bem? Cláudia, eu vou continuar correndo atrás da apostila aí para ver como é que a gente faz para alinhar tudo certinho e dou notícia para vocês, tá bom? Tá bom. Gente, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, estou à disposição, viu? É só me chamar lá no grupo, tem meu telefone, pode me chamar no particular também, que nós estamos juntos. Certo? Bom retorno aí para nós, muita força, muita alegria, muita vibração. Vamos que vamos. Beijão. Agora vocês têm aula, acho que não, agora é história? É história. É história? Não, é história. Perdi aqui. Daqui a pouquinho, Marisa tá chegando. Beijão para vocês, boa semana. Tchauzinho.
Agora é outro.